Bom, pessoal, aqui temos mais uma tarefa nossa. Agora nós vamos estar já com uma atividade prática que envolve um pouco do que nós falamos nas outras duas videoaulas antecedentes. Bom, aqui nós vamos fazer uma prática de confecção de mapas, né? E essa prática consistirá em fazer com que os alunos, né, se familiarizem com o ambiente de confecção de mapas em uma ferramenta gratuita, né? Nós vamos fazer o uso, né, de uma ferramenta chamada MyMaps, alguns podem até conhecer. E o interessante dessa ferramenta é que ela permite que você crie alguns detalhes no dia a dia, né? Em nossa última aula, o que nós fizemos? Nós trabalhamos essencialmente, né, falando da importância de um referencial, né, sobre o sistema de referências e que esse sistema de referencial único, né, ele tem que ser adotado em todos os temas e camadas, por exemplo, que você tenha numa planta, num mapa, dentro de um ambiente, de uma ferramenta, de um sistema de informações, vamos colocar assim. Bom, essa prática ela consistirá em utilizar um aplicativo chamado MyNet, né? E a partir do próximo slide terá toda a descrição, eu vou fazendo passo a passo, né? E vocês podem ir acompanhando tudo isso aí, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma atividade prática relacionada à confecção de um mapa, criação de um mapa, para fazer um exercício e tentar familiarizar um pouco mais com algumas questões. Primeiro nós vamos digitar no Google MyMaps, tá ok? Nós vamos digitar MyMaps, aparecerá essa inscrição aqui, MyMaps sobre Google Maps, e entra nesse aqui. Nessa tela inicial nós vamos fazer a opção Iniciar. Tá? Nessa opção Iniciar nós vamos fazer a criação de um novo mapa. Tá? Essa criação de um novo mapa, você vê que aparece o território brasileiro, todo ele aqui, e nós vamos aqui no scroll aproximar o Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro, e nós vamos digitar um endereço aqui. Nós vamos digitar um endereço chamado Rua Tenente Teixeira, aqui, ó, Tenente Teixeira na Pavuna. Tá vendo? Mostrou aqui um local. Se eu quiser, eu vou adicionar isso aqui ao meu mapa que eu vou criar. Tá aqui, adicionado local. Tá vendo? E ele mostra uma coordenada, só que essa coordenada aqui está em latitude e longitude. Isso aqui é importante visualizarmos essa situação. Primeiro, agora nós vamos continuar fazendo uma outra coisa. Nós vamos alterar o fundo desse mapa. Eu não quero um mapa básico, eu quero um mapa com imagem de satélite ao fundo. Eu só fiz a opção aqui em cima de satélite e mudei a minha visualização. Isso tem uma explicação. Tá? Eu vou aqui fechar essa tela, que não precisa estar mais aqui e tal, e tem uma série de informações. E aí nós vamos continuar. Primeira coisa, nós vamos dar um título para o meu mapa. Nós vamos vir aqui e colocar um nome. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa posição. Está vendo? Mapa sem título. Eu vou chamar ele de prática mapa. Assim. Compreensão. E a descrição você coloca o que quiser aqui. E eu vou salvar. Salvei. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma atividade prática relacionada à confecção de um mapa, criação de um mapa, para fazer um exercício e
Bom, continuando a confecção do mapa, agora nós vamos fazer uma outra situação. Nós estamos aqui vendo aqui Padre Teixeira, vocês veem que isso aqui é uma área de uma ocupação não muito regular, tá? Parece uma ocupação não muito regular. Você vai aproximando aqui, vamos tendo a noção das coisas. E, tá vendo? Nós temos uma área aqui que tem várias casas que estão à margem do rio, né? E aí, ou seja, essas casas estão regulares, elas não estão regulares? Isso é uma boa questão. Há uma necessidade de se preservar o que nós chamamos de faixa marginal de proteção, tá? Então, nesse caso aqui agora, o que eu vou fazer para poder dar uma melhorada nesse meu mapa aqui, tá? Tá vendo que eu criei apareceu uma camada aqui qualquer, porque o mapa ele foi criado e sempre ele tem uma criação de uma camada. Se eu vier aqui, eu vou botar assim, só vou chamar essa criação dessa camada de um endereço. Isso é como se fosse aquelas camadas que nós vimos, por exemplo, naquele PowerPoint no qual você selecionava que todos deveriam estar na mesma, vamos botar assim, em camadas diferentes, os temas diferentes, né, os interesses diferentes, mas todos referenciados ao mesmo sistema geodésico. Colocaremos assim. Aqui no caso eu vou adicionar uma camada. Tá vendo? Eu tenho uma camada aqui. E ele me dá uma opção chamada importar. O que eu vou importar? Imagina que você vai se colocar numa situação na qual você recebeu o rio, um trecho do rio para você analisar se as casas estão ou não dentro da faixa marginal de proteção. Então eu vou importar um arquivo, tá? E esse arquivo ele vai estar salvo no computador em algum local e ele vai estar numa extensão que a gente chama de KML, tá? Eu vou procurar esse arquivo aqui ele está dentro de uma pasta que eu vou chamar essa pasta aqui de notas de aula. Notas de aula 2020 está aqui. Eu tenho o Rio Acari. E eu estou trazendo esse meu arquivo para dentro do programa, dentro daqui. Ó, tá vendo? E agora o que aconteceu? Agora a gente tem aqui uma camada que vem importada, vamos botar um exemplo, e nessa camada mostra qual é o traçado do rio. O que eu quero que vocês façam? Que vocês venham aqui até essa região aqui marginal ao rio, né? E vamos ver, vamos criar um mapa aqui de todas as casas que estão dentro da faixa de marginal, tá? Como é que nós vamos saber que estão dentro da faixa marginal? Tudo que tiver da rua para cá, tá vendo? Isso aqui tem um arruamento, tudo que tiver da rua do arruamento para cá está dentro da faixa marginal. Vamos analisar somente esse lado dessa rua chamada Padre Lima, né? Caso queira medir alguma distância, tá vendo? Essa ferramenta aqui, a régua, né? Quando você toca uma régua dessa, se eu vier aqui, ó, no scroll, eu aproximo, eu venho aqui e toco, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui aproximadamente 20 metros, 19, 20 metros que eu tenho da borda do rio até aqui. O que acontece? Um rio desse tamanho aqui, ó, por essa largura que esse rio tem, tá? Deixa eu fazer aqui novamente, deixa eu puxar ele aqui. Aproximadamente, o rio tem aí 20 metros de largura, né? Esse rio ele exige uma faixa marginal de 30 metros aproximadamente. Você vê que o outro lado da calçada, 30 metros a partir do bordo, né? Então, quando você chega aqui, aproximadamente o outro lado da calçada, atestada das outras casas, que estão fora da faixa marginal de proteção. Mas o mapa que vocês vão fazer agora, vocês vão criar uma nova camada, e nessa camada vocês vão desenhar essas casas que estão dentro da faixa marginal de proteção. Então vamos lá, o passo que nós vamos fazer, tá? Vem aqui para a mãozinha, eu vou adicionar uma camada e eu vou dar dois cliques aqui, eu vou chamar essa camada de desapropriação e vou salvar ela, tá? E nessa camada aqui, tá? O que eu vou fazer nessa camada aqui agora? Eu vou desenhar uma linha. Olha aqui, tá vendo essa ferramenta aqui de desenho de linha. O que essa ferramenta de desenho de linha vai permitir para mim? Tá? Eu vou adicionar uma linha ou forma.
Estamos aqui na camada de desapropriação e, ao desenhar linha, adicionar linha ou forma, tá vendo? Eu vou pegar essa casa aqui como exemplo, tá vendo? Eu vou pegar essa casa, eu vou no primeiro vértice, no segundo, no terceiro, no quarto e fecho o meu polígono aqui, ó. Vê que a mão fica ativa aqui em cima. Fechei meu polígono. Eu vou chamar essa aqui de casa 1. Tá? Salvei. Ao salvar, vê que ele mostra um tamanho, uma dimensão da casa, o perímetro que foi selecionado, 36 metros, dos 4 lados da casa, e um tamanho de área que dá 0,008 hectare, que hectares são aproximadamente 80 metros quadrados. Né? E aqui eu posso fechar, ver que ele está aqui. E eu venho aqui novamente, vou adicionar uma outra linha, eu vou desenhar isso aqui. Vou desenhar essa casa aqui. Ela aqui, eu venho nela, desenho para cá, desenho para cá. Não estou fazendo um rigor muito grande de desenho, mas vocês irão fazer um pouco melhor. E aqui eu vou chamar de casa 5. E essa casa 5 ela também tem uma dimensão aqui. Ou seja, eu vou criando casas e casas e casas dentro dessa camada aqui. Tá? E o que eu quero agora? Tá? Eu não vou, vocês vão fazer o desenho das casas ao longo desse trecho aqui. Tá? Eles vão dizendo casa a casa, e cada casa dessa vai ter uma informação de área. Tá vendo? Casa 1, tá vendo? Se eu tocar nela aparece o tamanho dela, casa 2, casa 5, aliás, e por aí vai aparecendo. O que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente agora, nós vamos vir aqui e vamos vir nesse mapa e vamos fazer duas coisas. Primeiro, fazer uma exportação para KML e KMZ. Tá? Nós vamos fazer uma exportação. E nós vamos escolher agora aqui como vamos fazer essa exportação. Aqui estamos finalizando o nosso mapa. Bom, agora nós vamos fazer aqui uma exportação desse mapa, né, o mapa depois de todo feito. Então, vamos exportar ele para duas situações. Exportar para um KML e KMZ. Tá? Vai ter a opção aqui de mapa inteiro. Nós vamos selecionar essa opção aqui de exportar como KML em vez de KMZ. Tá? E fazer um download. Vê que ele descarregou aqui, ó, prática mapa, ele chamou isso aqui, aquele mapa foi salvo em algum local no meu computador. E a outra exportação que nós vamos fazer vai ser, nós vamos fazer uma impressão desse mapa, só que nós vamos botar, tamanho do papel pode deixar, nós podemos selecionar A4 e botar orientação paisagem, e aí vocês escolhem de salvar em PDF ou imagem, tá? Eu vou salvar o meu em PDF e vou usar a opção aqui imprimir. E ele vai criar aqui naturalmente um arquivo PDF com o mapa que eu desenhei. Tá? Aquele mapa que eu criei com as minhas opções, né, que estavam feitas aqui, tá vendo? Aqui estão as casas, aparecem vários nomes aqui, né? Se eu der um zoom aqui, eu vou fazer um download aqui que ele vai abrir. Tá vendo? Ele vai abrir aqui na minha pasta de downloads, ele vai botar lá, então, abrir. Sim. Ele vai abrir aqui um download, vai botar um arquivo em PDF e aqui, ó, no rodapé, na lateral do arquivo, né, do PDF, eu vou aumentar um pouco o zoom do PDF, você vê que aqui ele vai aparecer, ó, tá vendo aqui bem embaixo da palavra parque, ele mostra as casas que tem aqui, as impressões do PDF estão aqui, tá vendo? As casas que eu desenhei estão aqui embaixo, vocês vão desenhar, de vocês virá aparecer também, tá? Então, tá vendo? Casa 1, casa 5, então várias casas vão ter aqui. Todas as casas vão estar representadas nessa classificação. E o importante é que vocês vão ter que fazer uma informação que é criar uma tabela no Excel quantificando a área de cada uma dessas casas. Interessa para mim a área, tá ok? Então vocês vão fazer a exportação em KML, a impressão em PDF ou imagem, e vão fazer uma tabela no Excel identificando as casas que vão ser desapropriadas e o tamanho em metro quadrado de cada casa. Bom, gente, por hoje era isso. Tá? Obrigado pela atenção e até a próxima.